A brasileira Simone vem a Portugal para três espetáculos, vem comemorar os 50 anos de carreira, precisamente no Porto, no Coliseu do Porto, na quinta-feira, 10 de novembro. Depois, sábado, 12 de novembro, vai estar no Casino Estoril, no Salão Preto e Prata. E domingo, 13 de novembro, o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, recebe o último concerto da cantora brasileira. Precisamente antes de vir para Portugal, Simone vai conversar com a Fama para percebermos o que é que podemos esperar desses shows, o regresso de Simone a Portugal. E a Simone é uma artista, uma mulher com muita história, já são 50 anos de carreira. Como é que é? Há quanto tempo é que não vem a Portugal? Para show, para show. Desde antes da pandemia. Quer dizer, começou a pandemia, nós tínhamos estado aí em Portugal, eu e o Ivan estivemos aí no Porto, lá no Campo Pequeno, estivemos no Estoril, e depois a pandemia entrou, onde a gente ficou. Quer dizer, na verdade, assim, é o primeiro show que eu vou fazer. Fiz duas participações, com o Milton fiz 5 participações, junto com ele. Depois eu fiz 2 festivais aqui no Brasil, e agora vou para aí, Uhum. começar. Uhum. Ó, Simone, já que me fala da pandemia, como é que viveu esses dias aí no Brasil? E sem show, sem nada, como é que foi? É. Bom, eu fiz 27 lives, 37 lives durante a pandemia. O ano inteiro eu trabalhei, obviamente dentro de casa, né, pedindo ajuda a todos os músicos que me mandassem os BGs para poder cantar, e ocupei bastante meu tempo. Eu sempre falo o seguinte, que eu fui salva, sempre sou salva pela música, né? E a gente, eu fiz lá de casa, éramos 2 pessoas, porque ninguém entrava, ninguém saía, éramos 2 pessoas e mais a minha cachorrinha, Lola, em que a gente começou a aprender muitas coisas, né? Como transmitir, o que que é isso, o que que é mexer no celular para com outro intuito, não de falar. E foi um ano, claro, difícil, complicado para todo mundo. A gente ainda teve um agravante, porque tínhamos uma pessoa que não acreditava na vacina e não facilitava absolutamente nada, né, para as pessoas. Eu perdi uma irmã, a minha irmã mais nova, eu perdi durante a pandemia, perdi várias pessoas, né, conhecidas. Ah, e se o ser humano não aprendeu o, o que pode fazer com o outro de bem, eu acho que jamais vai aprender, porque foi uma lição enorme em que foi passada uma régua, né? Não é para todo mundo. Foi uma régua, né, que a gente fala aí, Uhum, uhum. régua geral para todo mundo. Então, a ser mais condescendente, a olhar o outro de uma maneira que ele sempre deveria ter sido olhado, a ajudar, né, dividir, né? A Há divisão, uma nesse caso, falta, é há uma falta de sono. empatia, não é? Nos dias que correm. As pessoas não são empáticas umas com as outras. Acredita que esta lição, essa régua da pandemia, vai fazer com que a humanidade mude? Ou é uma espécie de ferida aberta que, quando fecha, dói enquanto está aberta, mas depois fecha, esquecemos tudo e voltamos ao mesmo? Eu acho que não dá para esquecer isso. Ah, uma vez eu passei por um terremoto, que é uma. Eu não estou dizendo que o terremoto é nada, mas eu passei. Foi uma noite assim muito terrível, e eu nunca mais consegui voltar àquele lugar. Era um lugar importante, foi em Los Angeles, importante, mas eu nunca mais esqueci aquilo. Você imagine a pandemia. Imagine você ver as pessoas. O que a gente viu aqui no Brasil foi uma coisa horrorosa.
a falta de humanidade, né, de um mandatário. As pessoas morrendo, sem ar, ele rindo, imitando. Foi horrível o que se viu. Fora o que era e o que foi a pandemia, as, 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 é, as experiências que foram vividas aqui, o desdém foi muito ruim, muito ruim. Uhum. Simone, já vamos falar daqui a pouco já do seu novo disco e do espetáculo e do show que vai trazer, mas como é que olhou, tivemos a mudança por estes dias, como é que olha para essa mudança? Estamos a falar desse desdém, um indivíduo que trouxe muito, muito desdém, trouxe muita fratura ao Brasil, como é que olha agora para o cenário que se perspectiva? Bom, a coisa mais importante foi, sabe, eu gravei uma música chamada Haja Terapia. Então, tem uma frase que fala assim: já era para ter saído, saiu, saiu. Agora vamos começar de novo. É, eu, eu quero tudo de maravilhoso para o povo brasileiro. Afinal de contas, eu sou brasileiro, né? E quero tudo de bom para o povo. A esperança. Eu não gosto da divisão, né? Eu não gosto da mistura de religião com política, porque não é isso, né? A gente tem que ter uma pessoa que tenha pulso, que vá ali, que conduza o país a isso. Não leve outras pessoas para fazerem, ou para criar, ou para ensinar, né? Ou para querer colocar dentro de casa arma, ao invés de livros. Eu vejo tudo isso que vai acontecer daqui para frente com muito otimismo, mesmo sabendo que não está sendo e não será fácil. Mas o brasileiro tem uma coisa, o brasileiro ele não tem preguiça, né? Eu, como nordestina, que fui chamada de imbecil, de idiota, de burra, que eu estou no rolo, a gente não tem preguiça. Nordestino é um povo que se ajuda muito, né? Você muda num dia, neste mesmo dia você abre a sua casa e recebe todo mundo que veio. Você divide. Então a gente é uma corrente muito forte, muito forte. E vamos esperar que tudo volte naturalmente à normalidade que E, nós bem precisamos, não é? E à pacificação do povo. Simone, claro. eh, este espetáculo que vai trazer são várias datas. Como é que é o seu show? Vai recordar, nestes 50 anos de carreira, vai recordar naturalmente aqueles temas que são indissociáveis, não é? Aquelas canções que são indissociáveis que toda a gente conhece, mas tem um disco novo. Um disco Tem. novo que tem parceria também com o Tiago Torres da Silva, Aham. esse estreitamento, até porque tem essa ligação forte a Portugal. O que é que nós vamos poder escutar? Como é que vai ser este show? Bom, eu esqueci de falar uma coisa assim que foi muito importante para mim, porque eu e Tiago trabalhamos durante a pandemia inteirinha. A gente, por telefone, né, por Zoom, nós trabalhávamos. Como tínhamos um horário, tivemos horário de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, então nós ficávamos trabalhando a média de 8 horas por dia, todos os dias. Não tinha folga. Só depois de 6 ou 7 meses que a gente começou a ter um dia de folga, que era segundas-feiras. Mas eu estou levando um espetáculo que será feito pela primeira vez aí. Tem músicas conhecidas, sim. É, eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitas músicas que são conhecidas e você tem que eleger, né? E estou levando a 90% do disco e vou apresentar as compositoras, que esse disco, chamado Da Gente, que é todo voltado para o Nordeste, os compositores, né, são todos nordestinos, com exceção do Tiago e da Zélia Duncan, Uhum. mas que são parceiros de nordestinos. Eu vou apresentar essas grandes compositoras, né? Essas mulheres cantoras e compositoras. Então, eu estou com 8 músicas novas, mas não se importa que elas vão ser apresentadas muito bem apresentadas. Uhum. Uhum.
vocês têm uma coisa que para mim é importantíssima, vocês prestam atenção bastante no que se está falando, nas palavras. E elas casam uma com a outra, né? Então, é mais fácil de apresentar. É fácil de mostrar um trabalho novo? Não. Mas se eu não mostrar, quem é que vai mostrar? Entendeu? Há essa emoção de voltar a Portugal. Simone, desta vez vai voltar a visitar Fátima, vai ter tempo para ir visitar Sim. Fátima. E já agora, como é que surgiu essa devolução? Desde a primeira vez que eu fui aí, virou, para mim, Fátima, como você está em Roma e não ir até, sabe, o Papa, chegar lá na Piazza São Pedro ou ir até o Vaticano, me faz bem caminhar por Fátima, ir até a igreja, dar uma volta ali por cima. Eu não vou a Fátima para. Vou bater a minha. Hum. Agradecer. Sempre eu agradeço. Desde 86. Eu lembro que já estive em Fátima muitas vezes, época de muito frio, que particularmente eu não gosto de frio, mas perdi a conta de tantas vezes que eu estive lá. Eu gosto do clima, eu gosto do ambiente, do respeito. Ao mesmo tempo, você vê pessoas agradecendo a fé, né, que move. Eu fico feliz de ter isso, de ter essa oportunidade. Sempre gosto dos terços, das rosas, dos cheiros, né? Quando dá tempo, ainda tem. Quando existe tempo e combina, ainda dá para parar ali no Tia Alice. Quando não dá, a gente Ó, vai Simone, embora. para terminar, 50 anos de carreira, passaram depressa estes 50 anos, e o que é que traz destes 50 anos? A minha balança tá sempre para o alto. Eu acho que, assim, como artista e como ser humano, ah, eu acertei muito mais do que errei, né? E eu fico feliz. É muito rápido tudo, né? É um piscar de olhos. A gente só percebe quando está. Mas eu sou muito grata a Deus por ter me dado essas duas profissões que foram e são maravilhosas, que é o esporte, né? E a música. Acho que a música é a conexão direta que você tem com o superior, não desmerecendo nenhum outro esporte, nem outro tipo de arte. E fico muito feliz de fazer as pessoas felizes, de levar um sorriso, um abraço, né? De me sentir abraçada. É muito, muito gratificante. Simone, eu quero agradecer estes momentos que nos dedicou para falar também um pouco da sua carreira e também deste espetáculo, destes shows que vai trazer a Portugal, e fica o encontro marcado até breve, porque lá estaremos naturalmente de bandeira e cascol para fazer claque, para puxar, a torcida vai estar lá toda. Muito obrigado, Simone. Muito obrigada a você. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Obrigadíssimo. muito obrigado.